Agora, meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, 145. Salmos 145. Todos acharam? Versículo de número 4. Deixa a tua Bíblia aberta, tá? Salmos 145, verso 4. Diz assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciarão as tuas proezas. Senhor, eu quero te agradecer pelas beneficências feitas em nossas vidas. Queremos colocar nossas vidas aos teus cuidados. Espírito Santo, fala em nossos corações acerca, Senhor, que possamos sair daqui, Deus, cientes de que tu tens falado em nossos corações. A ti eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como tema que me deram, a responsabilidade de transmitir às gerações mais jovens o conhecimento do Senhor. Foi falado aqui por alguns irmãos, o irmão Hipólito foi cirúrgico, né, em alguns pontos que ele tocou, de se preocupar com o filho, quando o filho ia jogar futebol. Nada contra quem joga futebol, né? Agora, o que eu tenho percebido é que o que tem acontecido nesta inversão de valores, nessa educação desse tempo, é que para dar educação e para transmitir o conhecimento, que é a palavra do Senhor, tem que ter tempo, irmão. Tem que ter dedicação. Tem que ter disciplina. Não é de qualquer maneira. Qualquer maneira você dá um celular para o teu filho. Ah, fica aí, eu vou lavar a louça, eu vou... E a criança está aprendendo ali só o que não presta. Isso é fato. O que eu quero trazer para os irmãos é alguns fatos históricos que a própria Bíblia nos ensina em relação a passar o bastão. E o apóstolo Paulo, ele foi pronto e categórico, corroborando com o que o Bruno acabou de falar, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, verso 2, olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2:2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo chama a responsabilidade para si mesmo. Ele não fala, olha, o que você aprendeu com A, não, o que de mim. Paulo era uma pessoa que tinha responsabilidade e uma vida ilibada. Paulo tinha um caráter cristão. Irmãos, isso é muito importante, é muito sério nos dias de hoje. O que nós vemos é tantos pais, irmãos, eu não sou contra isso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Você investir na educação do teu filho, você projetar, talvez o meu filho seja um bom médico, talvez um bom advogado, talvez um aviador, eu não sei o que você projeta para a vida do seu filho. Isso não tem problema, você sonhar com isso. Mas essa questão da educação, quando se fala de passar o bastão, quando fala de ter essa responsabilidade de ser um modelo, para que teu filho olhe para você e diga assim, olha, ele é um exemplo para mim. Essa pessoa, eu quero andar os passos dele. Essa pessoa, ela me chama a atenção, eu quero imitá-lo, no sentido não de ser igual, mas no sentido de ter essa pegada na caminhada, de ser um crente mesmo. E o que nós percebemos hoje, que algumas pessoas vivem em busca de ter tantas coisas, priorizam tantas coisas,
E aí quando o filho ou a filha cresce, aí fica se perguntando: aonde eu errei? Aonde eu errei, Senhor? Foi na infância, irmãos. Porque é sabido por pedagogos, principalmente professores, que aqui tem professores, você forma o caráter da criança até os 7 anos, depois disso você não consegue mudar mais. Até os 7 anos você vai formando o caráter da criança. Depois de 7 anos, meu irmão, você pode até tentar, só Jesus que vai transformar. Então é o tempo de você lapidar, é o tempo de você forjar o caráter desta criança, para que ela cresça em estatura e em sabedoria diante de Deus e dessa sociedade. O que nós vemos hoje é que algumas pessoas reproduzem isso: filho de crente é crentinho. Não, filho de crente é crente, irmãos. Filho de crente, se não é, tem que ser. Foi cantado um louvor aqui chamando para que Jesus venha. Estamos preparados para que Jesus venha? Não adianta eu chamar Jesus para Ele vir, se a minha vida não está de modelo para que Ele venha. Eu preciso ser exemplo na minha casa, eu preciso ser exemplo na rua onde eu vivo, eu preciso ser exemplo no meu trabalho, eu preciso ser exemplo, irmãos. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. E aqui, Paulo, ele pontua, como médico, quando está com bisturi, ele vai cirurgicamente falando a Timóteo: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Existiam pessoas que falavam de Paulo, poderia ter alguém até que falasse mal de Paulo, como tem alguém que fala mal de você e de mim também. Mas quem te conhece? Deus. O que importa é Deus te conhecer. Se você tem um vínculo com Deus, o que importa é Deus te conhecer. O que importa é quando você entra no teu quarto em secreto e você compartilha com Ele, e Ele fala no teu coração acerca do que você precisa. Essa é a intimidade, e isso eu tenho que passar, eu tenho que falar, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter oração por isso. E no Salmos de número 71, verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelo branco, não me desampares, ó Deus, até que tenhas anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos vindouros. Ou seja, anunciar a esta geração. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, desculpa, vergonhosa. O irmão Hipólito estava falando ali: naquela época ainda tinha, o que mesmo, vocês lembram que ele falou? Culto no ar livre. Hoje você fala: irmão, vamos ter um culto ao ar livre. Ih, vai chover hoje. Acho que vai chover. E logo hoje, pastor, apareceu tanta coisa, de repente. Mas vai ser assim também, a vinda de Jesus vai ser de repente. E de repente, como foi lá naquele cenáculo, de repente o Espírito Santo veio como fogo naquele lugar. De repente o Senhor vai recolher a igreja, de repente. E aí, irmãos, nós que estamos alicerçados, nós devemos olhar para essas crianças que estão começando agora. Devemos aprender a dizer não. Mas vai ficar tristinho, vai ficar triste. Que fique triste. É melhor ficar triste agora do que amanhã você está chorando por um filho desviado. Melhor você ficar triste agora. Melhor que essa criança até chore agora, do que chorar amargamente amanhã, irmãos. No Salmo de número 79, verso 13: para que as gerações vindouras soubessem os quais se levantassem e contassem a seus filhos. O que nós temos contado aos nossos filhos? O que nós temos falado na roda da mesa, hora do almoço? O que nós temos falado? Falamos de tantas coisas, irmãos, mas aonde isso?
Aonde fica Deus? No Salmo 102, verso 18: assim nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. É trabalhoso, é árduo, irmãos, ensinar, passar o bastão. Um menino judeu com 12 anos já sabe o Pentateuco todo. Um menino cristão hoje raramente sabe um versículo da Bíblia. Eu não estou falando que não sabe não, raramente sabe. A culpa é dele? A culpa é do menino? Porque o pai, ele bota a criança para aprender a Torá, vai aprender. Repete, repete, repete. Tá, é decoreba, não importa, mas ele sabe. Ele sabe o que ele vai falar. E hoje, o que nós vemos, desculpa, eu não vou levar para casa, é um analfabetismo bíblico. É isso, irmãos. E eu quero, o tempo não me é favorável porque eu sou metódico, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, agora a gente vai para a segunda parte dessa mensagem. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, nós vamos ler algum versículo, deixa a Bíblia aberta, o que Deus vai falar conosco hoje. Livro de 2 Reis, capítulo 20, todos acharam? Amém? Tem 2 Reis aí na tua Bíblia, irmão? Amém. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu que depois, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade ampararei, esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Que palavra, irmãos. Põe em ordem a tua casa. 15 anos foi acrescentado para que Ezequias colocasse em ordem a sua casa. Deus não acrescentou 15 anos para ele viver curtindo os 15 anos. Deus foi pronto e categórico: põe em ordem a casa. Primeira coisa que eu aprendo aqui: pôr em ordem a casa. Eu não estou falando aqui de bagunça na casa, bagunça de botar um terno ali, tirar um sapato. Eu não estou falando dessa bagunça, porque eu sou bagunceiro nisso. Estou falando da bagunça. Como é que está a nossa casa? E aí eu não quero ficar só na casa, no contexto lá. Estou falando aqui, casa. Põe em ordem a tua casa. Como é que está a nossa casa? Será que Deus, quando
quando ele avalia essa casa, ele está encontrando essa casa ornamentada? Será que ele está fazendo questão de habitar nesta casa? Mas quando Isaías, ele traz uma palavra que alegrou o coração de Ezequias. Ezequias pensou, eu estou conjecturando, 15 anos, meu Deus, 15 anos, rapaz, não é 15 dias não, hein? Deus é muito bom, me deu 15 anos, o que eu posso fazer com 15 anos? Eu posso resolver muitas coisas. Mas em nenhum momento ele pensou em colocar em ordem a sua casa. Vamos lá para o capítulo de número 21, aqui é a resposta do que Deus queria que ele fizesse, ele não fez. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quando Deus falou com ele deu 15 anos para ele viver. Quando seu filho Manassés vem reinar, Manassés tinha 12 anos. Então entende-se que depois de 3 anos Manassés vem. 12 anos ele criou Manassés. E nesses 12 anos ele não colocou em ordem a sua casa. 12 anos de idade. Não sabia que o pai era um homem segundo o coração de Deus. Não sabia que o pai havia derrubado os postes ídolos. Não sabia que o pai havia consagrado a cidade. Não sabia, sabe por quê? Porque ele não passou para o seu filho. No verso 1 do capítulo 21 de 2 Reis, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efziba, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de sua possessão de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai tinha destruído. Tudo que o pai fez, amados, o pai havia destruído os altos, o pai havia consagrado a Deus, e ele fez tudo ao contrário. Mas sabe por quê? É culpa de Manassés? Não, culpa do pai, porque o pai não colocou em ordem a sua casa. O pai não passou o bastão para o filho. O pai não teve tempo, ou melhor, não se programou para ter tempo. Voltando a falar agora de um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem que reinou, um guerreiro, mas Davi foi um péssimo pai. Por quê? Porque Davi não tinha tempo para os seus filhos, não falava diretamente com seus filhos. Davi era apenas um exemplo de ser falado, mas não tinha tempo de ser pai. Quando Tamar foi violentada por seu irmão Amnon, violentada, estuprada, Absalão se acendeu em ira, isso tudo na casa de Davi. Sabe por quê? Porque Davi era um bom rei, mas era um péssimo pai. Ele não governou. Tinha ali entre eles um primo muito sagaz. Quem são as pessoas que nós deixamos às vezes estar ali próximo dos nossos filhos? Nós construímos os nossos ninhos às vezes muito baixo, onde os predadores conseguem manipular, conseguem trabalhar na mente dos nossos filhos, e nós queremos às vezes consertar um erro que muitas das vezes vai pagar um preço muito caro, irmãos. Sabe por quê? Não colocamos em ordem a nossa casa. E colocar em ordem a casa, irmãos, era uma tarefa que Deus quer de cada um de nós. Colocar em ordem a casa é dedicação, é oração, é companheirismo, é estar no caminho junto, não é apontar o caminho. Somos exemplos por nossos filhos, irmãos. Somos exemplo.
Se alguém bate na tua porta e você fala que eu não estou em casa, que exemplo nós estamos dando? Se alguém bate na tua porta e diz para você, olha, eu preciso que você acerte comigo aquele dinheiro que você pegou emprestado, como eu vou me esconder? Eu tenho que ser sincero. Se eu comprei, eu tenho que pagar, dou o que doer, principalmente no bolso, eu tenho que pagar, porque meu filho está vendo o exemplo do pai, e eu preciso ensinar sobre a lei do Senhor, eu preciso caminhar com meu filho, coisa que o rei Ezequias não fez. O rei Ezequias procrastinou, o rei Ezequias evitou, o rei Ezequias não quis ensinar Manassés. Poderia ter evitado muito desgosto na vida desse jovem. E quantos pais hoje? Eu tive conversando com um pastor de uma outra denominação, estava atendendo num centro de recuperação para dependente químico. O pastor chorava copiosamente. O que eu vou fazer com meu filho? Aonde eu errei? Estava se cobrando. E uma das coisas que ele falava muito era: eu dediquei muito a minha vida para a igreja, esqueci da minha família. Irmãos, primeiro alvo é Deus, independente de onde você esteja. No teu trabalho é Deus, na tua casa é Deus, na rua onde você caminha é Deus. Segundo alvo, família, nunca se esqueça disso. Família é projeto de Deus. Terceiro alvo, igreja. Tem gente que inverte isso, acha que é aqui, tem que morar dentro da igreja. É bom estar cultuando aqui? É bom louvar aqui, é bom estar em comunhão nesse lugar, é maravilhoso, irmãos. Mas se eu não tiver tempo para minha família, o meu filho ou a minha filha vai procurar referencial lá fora. E as referências que nós temos hoje são péssimas. Péssimas. Péssimas, irmãos. Quantos influenciadores tem na internet aí? Entram dentro da mente de adolescentes. Adolescentes fazendo joguinhos de suicídio, roleta russa. Adolescente apostando algo na internet. Eu vi esses dias, eu falei, meu Deus, Jesus tem que voltar realmente. Um adolescente filmando o outro, um grupo, uma aposta, R$70 para queimar uma parte do corpo, R$100 para queimar a outra parte do corpo. E tinha um mendigo na rua. Ele quebrou um coquetel, jogou em cima do mendigo e tacou fogo. Não conhece a pessoa. Vocês já pararam para pensar que o ser humano ficou sem sentimento? Um animal, quando mata o outro, é para se alimentar. Mas isso tudo é uma grande responsabilidade nossa, porque trocaram a glória de Deus incorruptível em imagem e semelhança de homem corruptível. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Essa inversão de valores, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Há uma conformidade, irmãos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente renovada é o que a igreja precisa, irmãos. Nós precisamos admoestar, nós precisamos ensinar, nós precisamos inculcar na vida dos nossos filhos a palavra do Senhor e falar do Senhor da palavra. Israel, quando sai do cativeiro, lá do Egito, lá no Êxodo 3,15, assim: isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Quem tirou Israel do Egito?
Foi a mão forte do Senhor. Quem liberta um homem é a mão forte do Senhor. Quem transforma vidas é a mão forte do Senhor. Atribua ao Senhor todo o poder, toda a glória, irmãos. Chame teu filho, chame tua filha, ensina, passa o bastão para ele. Agora, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou falar de santidade se eu não vivo santidade? Como é que eu vou falar de sinceridade se eu não sou sincero? Como é que eu vou falar de honestidade se eu não sou honesto? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Primeiro eu preciso viver isso. Viver isso, irmãos. Para que o meu filho olhe para mim. Para que as pessoas, como Paulo diz aqui, o que de mim entre muitas testemunhas. Muitas pessoas, não eram poucas, muitas testemunhas ouviste. Confia a outros homens fiéis, confia a outros homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Seja um agente multiplicador. Multiplique isso na tua casa, multiplique isso na tua rua, multiplique isso aonde quer que você esteja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Passa o bastão, passa o bastão. Nós precisamos levantar uma geração de adoradores, irmãos, uma geração que não se corrompa, uma geração de profetas não de meia boca, irmãos, profetas que realmente profetizem a palavra de Deus, profeta que não negocia a unção que foi derramada sobre a tua vida. Nós precisamos clamar ao Senhor para que levante uma geração de adoradores, não uma geração de cantores. Adoradores adoram, adoradores adoram, independente de estar aqui ou aí, adorador adora. Eu acho tão lindo, quando Isaías teve aquela visão maravilhosa, quando ele viu os serafins voando, cada um cantava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas tem um detalhe: tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu entendo que naquele momento os serafins estavam se anulando, não queriam aparecer. Quem tem que aparecer é a glória do Senhor, meu irmão. Nós precisamos ensinar nossos filhos que, como o homem, grande homem de Deus, João Batista, quando avistou Jesus, ele foi pronto e categórico: importa que ele cresça e diminua eu. Ele tem que crescer, irmãos. Ele tem que aparecer em nossas vidas. Sabe quando Jesus vai se manifestar? Quando nós mortificarmos a nossa natureza. Jesus, ele se manifesta em nós quando nós deixarmos Deus ser Deus em nossas vidas, quando nós dermos o lugar necessário dele, que é por direito. Finalizando, irmãos, quero que vocês abram aí em Romanos. Romanos, se necessário, o Senhor pode fazer isso hoje. Vamos para o capítulo 6, o verso 10, eu encerro essa palavra aqui. Diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecer às ciências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está falando aqui é que se eu e você dermos lugar, e a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, dermos lugar a ele, ele vai entrar. E aqui ele diz, não reine. Quando você pensa em reine, alguém vai reinar. E se alguém reina, é porque ele vai trazer o reino dele. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer. Obedeça. Você vira escravo. Escravo não pode libertar outra pessoa. Por que Deus tirou Moisés, levou para uma outra cultura, aprendendo com a filha do faraó? Sabe por quê? Porque se ele fosse criado ali no meio do povo, teria uma mente escrava. E mente escrava não liberta ninguém. Foi necessário Deus tirar ele, libertar a mente dele, para que Moisés voltasse com a mente transformada, para que pudesse fazer uma avaliação certa e poder tirar o povo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Não reine, não reine. E nós dizemos muito isso, que temos o Espírito de Deus. Se temos o Espírito de Deus, então eu não posso dar lugar para mais nada na minha vida. E quando eu não dou lugar para mais nada em minha vida, a não ser que Ele reine sobre minha vida. E Ele reina de que forma? Quando eu começo a orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O reino de justiça e de paz. E eu consigo trazer esse ambiente para a casa de Deus, eu consigo trazer esse ambiente para a minha casa, eu consigo trazer esse ambiente para o meu trabalho, eu consigo trazer esse ambiente para a rua, eu consigo trazer esse ambiente na condição onde eu estou. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se manifesta através das vossas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos.